Fabricantes querem mudar a cor dos brinquedos das meninas para atrair os meninos. Estudantes mobilizam protestos nos Estados Unidos por maior rigor no porte de armas. Senado regulamenta falta às provas e aulas por motivos religiosos. E vamos discutir ainda por que 8 em cada 10 brasileiros consideram importante que o candidato acredite em Deus. Você vai ver também um debate sobre punição aplicada aos filhos. Existe limite para o castigo? Estamos começando mais um Redação Novo Tempo. Eu tô de volta, eu tava de férias. Agora voltei, o Wagner saiu, mas é só essa semana que ele não tá aqui. Mas não estou sozinho. O Hélio tá aqui. Saiu? Não, mas bom, pelo menos a gente tá te esperando aqui na semana que vem, tá, Wagner Cantor? E você tem surpresas para nós? Não sei, bom tá de volta, Hélio, Suzane. Tudo bem, Tudo Leite? bom, Leite? Eu não vou deixar o nosso visitante de lado, mas só porque eu já dei oi, tava sentindo a falta de Tá vocês. aí na empolgação. Mas esse é um daqueles programas especiais, porque Wagner Cantori não está, não porque ele não está, mas porque temos uma presença especial. Murilo Leles, jornalista, primeira vez no Redação Novo Tempo, né, Murilo? Tudo bem, Leite? Primeira vez, Suzane, tudo bom, Hélio? É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente já tentou trazer o Murilo várias vezes, não deixaram. Ele é muito ocupado, A agenda né, é Leite? difícil. Diz que o editor executivo do jornal que ele trabalha não estava liberando ele para É ver. difícil. É difícil, né? Quem quer rir tem que fazer rir, né? Não é assim. Muito bem, a gente quer a sua participação aqui com a gente também. Mande a sua interação por meio do nosso Facebook, facebook.com/ntjornalismo. Você também fala com a gente no Instagram, o nosso perfil é @ntjornalismo. E também você pode falar com a gente pelo nosso site, acesse novotempo.com/jornalismo. Antes de ir para o eu perguntei, alguém tem algum abraço? Quer mandar abraço para alguém? É que, né? Nós temos um abraço. Tem um abraço, Enquanto Hélio Moura? você estava de férias, Leite, veio uma telespectadora do Redação Novo Tempo aqui. Que bom que você lembrou. Suzane e eu conhecemos. Ela veio Ai, gente. de... É Minas, não é? É de Minas. Luzivânia? Luzivânia é o nome dela. Ela estava com um amigo dela, o Jean, que agora mora em São Paulo. E ele é que trouxe a Luzivânia aqui para conhecer os estúdios da Novo Tempo. E ela queria ter visto todo mundo, não conseguiu ver porque você estava de Ela férias. falou comigo no Facebook, mandou uma foto e tal. Luzivânia, um É abraço de Minas pra você. mesmo que ela é, não é? Eu acho que é. Eu conheci Você ela no conheceu ela Facebook. numa caravana, eu acho, É, até. foi numa caravana. Eu tô tentando lembrar qual foi a caravana Eu agora. também esqueci. Olha, Luzivânia, perdoe que eu esqueci, mas está aqui o nosso abraço, nosso carinho para você, tá bom? Muito bem. Então vamos aos destaques de hoje, começando com Hélio Moura. Tem uma notícia meio diferente aqui, Hélio Moura, que os fabricantes de brinquedos estão querendo se livrar do cor-de-rosa para atrair os meninos às panelinhas de brinquedo. Explica um pouco melhor aí, isso aí, que empresa que é essa, qual o intuito deles? São várias empresas. Teve recentemente em São Paulo a feira de brinquedos, que mostrou as tendências para o mercado para 2018 e próximos anos, e várias empresas apresentaram essa mudança. Então, aqueles joguinhos de panelinhas, joguinho de chá, ou piazinha de brinquedo, essas coisas que estão sempre associadas ao universo das meninas, foram apresentados com cores diferentes. Então, nada de rosa e nada disso. Então, é uma pia azul, panelinhas azuis também, o verde, coisa do tipo. Então, nada de rosa. Os fabricantes dizem que é para atender essa nova demanda que está aí no mercado para diversos setores com relação à ideologia de gênero, né? Porque essa ideologia diz que ninguém nasce homem nem mulher, mas as pessoas se tornam o que vierem a se tornar dependendo dos estímulos que recebem. Em teoria, bem resumidamente, é o que diz a ideologia de gênero. Ninguém é homem nem mulher, você se torna aquilo que você quiser de acordo com os estímulos que você recebe. Que loucura. E aí agora os brinquedos, as fabricantes estão querendo atrair um mercado maior e aí começaram a tirar o cor-de-rosa dos brinquedos que são das meninas, para desassociar os brinquedos que são femininos do universo feminino. Para dizer, olha, é brinquedo de menina, mas é de menino também, porque ninguém é nada aqui, você vai ser o que você quiser depois. Mas para mim isso causa um choque.
E contraditório? E contraditório, principalmente, primeiro, porque essa ideologia, para mim, não faz sentido nenhum. Inclusive, cientificamente, não faz sentido. Há diversos e profundos estudos científicos que mostram o contrário. A pessoa nasce com um gênero definido geneticamente, você percebe isso pela estrutura corporal, pela mentalidade, pelas emoções, enfim. Há diversos, isso sem falar de questões religiosas, que é mais profundo ainda. Mas o mercado está dizendo o seguinte, vamos tirar o cor-de-rosa, porque o cor-de-rosa é de menina. Ora, se eles estão caminhando para uma linha para dizer que existe a ideologia de gênero e que não existe homem nem mulher e você se torna o que você quiser, então não deveria haver uma cor de menina e uma cor de menino. Então, para mim, isso é contraditório. É uma coisa absurda e a gente, infelizmente, acaba tendo que ir aos poucos se acostumando com esse tipo de coisa que vai ser cada vez mais forte. Se acostumar não é aceitar, mas você vai ter que entender que é assim que vai ser o mundo. E o que é curioso e ao mesmo tempo, dá para dizer que é um pouco preocupante, é que tem uma mistura de coisa boa com uma mistura de coisa ruim nesse processo, né? Porque, por exemplo, se você coloca o menino para ajudar nas atividades de casa, né, lava a louça, varre o chão, etc, tal, isso é muito positivo, porque a gente entende que realmente os homens precisam ajudar as mulheres e não só ajudar, né, compartilhar as atividades de casa. O problema é que quando você conecta isso com a ideologia de gênero, onde você diz assim, não, você pode fazer isso ou aquilo, no sentido das atividades de casa, não porque qualquer ser humano deveria fazer, mas é porque a gente nem sabe ainda qual é o seu sexo, você vai escolher na frente. E aí é que está a mudança sutil que causa toda essa estranheza e todo esse problema. É né? verdade. A premissa é essa. Nessa feira de brinquedos que aconteceu em São Paulo, muitos donos de lojas, muitos fabricantes, eles falaram que os pais, eles estão meio receosos de permitirem que os filhos brinquem com certos tipos de brinquedos. E é por isso que eles mudaram até a cor por cima das panelas. As panelas antigamente eram rosas, minhas irmãs tinham várias panelinhas rosas espalhadas em casa. E hoje você vai numa loja de brinquedo, até mesmo nessa feira, se você caminhar nessa feira, você vai perceber que panelas azuis, temperos verdes. Então, as mães falam, né, não, que legal, meu filho vai poder brincar com a panela, vai poder brincar de casinha, ou seja, ele vai ser um bom marido, ele vai ser um bom dono de casa, ele vai poder ajudar a mulher nisso. Já os pais são bem receosos em relação a isso. Exatamente, porque a linha é muito tênue aí entre o compartilhamento de atividades dentro de casa e a questão de ideologia de gênero, que realmente, é o que você falou, tem uma série de problemas envolvidos. Bom, aproveitando que você está falando, Murilo, você tem um destaque também que vem dos Estados Unidos, tem a ver com o maior controle no porte de armas, inclusive acho que por conta a gente pode dizer assim, do tiroteio que houve recentemente lá na Flórida. Como é comum ver de tempos em tempos nos Estados Unidos, né? Um estudante entra, tira em todo mundo, mata muita gente. Então tem vários estudantes indo às ruas para que tenham um maior controle de armas, é isso? Mais um caso, né, Leite? Infelizmente, os Estados Unidos está recheado de casos desse tipo, né? Vai um adolescente, pega uma arma, entra na escola e simplesmente sai atirando em todo mundo. Nos Estados Unidos tem bem a segunda emenda, né? E a segunda emenda ele garante esse porte de armas para o cidadão. Você sabia que nos Estados Unidos existe mais armas civis do que população, do que pessoas? Então, tem mais armas tem mais do que armas, gente. porque tem um determinado cidadão que tem 10 armas dentro de casa. Eu li uma reportagem esses dias que um senhor de 65 anos, ele tem 75 armas, ele faz coleção de armas. E você vai virar para um cara desse e vai falar, não, vamos ter que tirar essa arma de você. O pessoal meio que enlouquece com essa ideia de você deixar mais rigoroso esse controle de armas. A gente viu, né, recentemente aí na escola, um menino de 19 anos foi numa loja, lá é normal você ir no Walmart, você ir em lojas especializadas em caça e você pode comprar qualquer tipo de armamento. Ele simplesmente entrou numa loja dessa, comprou uma R15, esse tipo de metralhadora, né? Esse tipo de arma lá, permite que você tenha essa arma para você caçar. Mas você simplesmente pode comprar uma arma dessa e sair pela rua, e você pode fazer o que você bem entender. Eles pedem só que você não tenha antecedentes criminais. Então o menino foi numa loja, comprou 19 anos. Você vê que nos Estados Unidos, com 21 anos, você está permitido a comprar bebida alcoólica. Quer dizer que com 21 anos você compra bebida alcoólica e com 18, que é a maioria das lojas, isso varia de estado para estado, mas a maioria das lojas norte-americanas, a idade mínima para você comprar uma arma é 18 anos de idade. Ou seja, com 18 você não compra bebida, mas compra arma. Pois é, 18 anos, que não tem lógica, né? Quer dizer,
Qual é a lógica que tem nessa questão de você entrar eu tenho 18 anos, vou numa loja e compro uma arma, mas eu vou numa loja de bebidas e sou completamente barrado. Então ele comprou uma arma, foi na escola na qual ele já tinha meio que a diretora da escola não permitia mais a entrada dele lá, ele chegou a ser expulso dessa escola e ele não podia entrar com mochila também, ou seja, ele já tinha um histórico. E a própria direção da escola já tinha comunicado às autoridades sobre esse histórico do menino e ninguém fez nada, ninguém estudou a vida desse menino, ninguém foi saber o que ele realmente estava pensando. Ele simplesmente entrou no colégio e matou 17 pessoas. E na quarta-feira dessa semana, aconteceu uma grande manifestação em alguns estados dos Estados Unidos de estudantes. Eles saíram dos colégios e foram para as ruas, justamente pedindo ao governo norte-americano que feche o cerco em relação ao porte de armas. Eu assisti um documentário de André Fran. André Fran é um jornalista, ele é da Globo News. André Fran, ele passou uma semana na casa de uma família norte-americana, se eu não me engano, foi em Mississippi. Se eu não me engano, é um local que tem o maior número de armas por habitante. E ele passou uma semana e foi entender por que o norte-americano tem armas. E logo quando ele chegou na casa da família, o dono da casa recebeu ele com uma arma na cintura já. É normal, criancinhas brincando com espingardas de ar comprimido. E isso, claro, gera um impacto. E a ideia que o documentário passou é que o norte-americano não quer ficar desarmado, ele quer se proteger, porque ao mesmo tempo que ele sai na rua, a polícia pode estar a 30 quilômetros dele e acontece algo, ele pode tomar uma atitude. E muitas vezes essa atitude, sabe que o ser humano é meio instável, né, em determinados momentos, principalmente quando ele está com raiva, ele está agitado, então se ele tem uma arma... E é curioso, né, Murilo, que já aconteceu episódios em que um cidadão armado conseguiu defender um contingente de um ataque de um bandido. Né? Então também tem essas histórias assim meio de heroísmo. Aconteceu uma vez, eu acho que até dentro de uma igreja, e tinha um cara armado e conseguiu realmente proteger as pessoas, atirando contra o bandido e tal. Esse é o embate atualmente nos Estados Unidos e em outros países, inclusive aqui no Brasil, que se discute a questão do porte de arma, etc., porque fala que ter mais armas, supostamente, pode ajudar a diminuir a violência. E, por outro lado, você tem uma linha totalmente oposta, dizendo, não, você tem que tirar as armas para diminuir a violência. E aí, obviamente, essa é uma discussão que nos Estados Unidos é mais intenso, porque, inclusive, está na Constituição norte-americana o direito deles a possuírem armas. Né? Esse senhor aí que tem 75 armas, ele comentou, ele fez uma analogia, ele falou, é como ter armas, é como se você tiver um extintor de incêndio em casa. Você tem um extintor de incêndio, você só vai usar ele quando realmente um fogo começar. E ele fez esse paralelo, eu falei, eu tenho minha arma, mas eu só vou usar essa arma quando realmente eu precisar. Então, mas como você falou, o cidadão ele quer ter aquele sentimento de proteção, mas ao mesmo tempo, você vê, né? Infelizmente, acho que precisa acontecer outro incidente como aconteceu na escola, que o menino entrar e sair atirando, mas recentemente a Casa Branca não fez nada sobre isso, apenas falou, pessoal, vamos pedir mais um rigor, não no sentido de vamos dificultar para vender arma para o cidadão, mas vamos checar, bem checado mesmo o antecedente criminal dele, ver se ele não tem histórico de doença mental. A Casa Branca só fala isso, né? Mas acho que eles não vão pegar a segunda emenda e abolir. Porque eles querem difícil algo mudar mais essa cultura, intenso. né? É difícil, é uma cultura bem arraigada. Tudo bem. Suzane Lima, para a gente terminar a nossa rodada de destaque, você tem um destaque que tem a ver com a Comissão de Educação, se eu não me engano, do Senado, que regulamentou a falta à prova ou aula por motivo religioso. Ou seja, você pode faltar numa prova ou numa aula por uma questão religiosa. Isso foi aprovado numa comissão dentro do Senado, é isso? É isso mesmo. Então, já era um projeto que estava em andamento, como de praxe, passou pela Câmara, estava no Senado e sempre tem essas comissões especializadas para regulamentar coisas específicas, né, assim, como, por exemplo, aconteceu essa da educação. Então, essa comissão é um número menor de senadores, até porque são muitos, então eles usam alguns ali, especialistas, né, que são convidados também da educação para poder regulamentar, e foi o que aconteceu. Essa comissão de educação regulamentou isso, só que como o Senado alterou então o texto que veio da Câmara, agora vai voltar de novo para a Câmara dos Deputados e, como praxe, né, as duas casas têm que fazer 2 votos quando é para aprovar um projeto de lei. Estando tudo certo, Câmara ok, volta para o Senado de novo, estando tudo ok, aí sim vai para a sanção presidencial.
Então está no processo ainda, mas no Senado foi aprovado dentro dessa Câmara, dentro dessa comissão foi aprovado. E é muito importante, interessante, eu acho uma conquista bastante importante aí para os estudantes sabatistas, porque é justamente isso que você falou. Por motivos religiosos, por preceitos religiosos, se o aluno não puder comparecer na escola naquele dia para uma aula, ou então para poder realizar uma prova, ele tem o direito de se ausentar. Mas esse direito de se ausentar envolve duas questões. Uma que, primeiro, ele precisa apresentar um requerimento contendo toda a explicação por que ele precisaria se ausentar, né? Então, isso é obrigatório, se esse projeto virar lei, vai ser assim que vai funcionar. E o segundo é que tem as contrapartidas que eles chamam. Esse aluno, ele vai se adequar ao que a escola julgar, cada escola vai escolher a melhor maneira de fazer essa reposição. Então, ele pode fazer uma pesquisa, ele pode fazer um trabalho por escrito, eu não sei, aí cada escola fica livre para decidir o que for melhor na hora que ele precisar se ausentar, seja para uma prova ou seja por causa de uma aula. E é importante ressaltar também que esse aluno ele vai se ausentar, ele vai poder fazer uma outra prova, por exemplo, e ele não, é um direito dele não ter que pagar nada mais por isso. Ou seja, né, ele não vai ter um custo a mais para fazer essa reposição de aula. E lembrando que ainda não é um projeto de lei, né? Pode vir a ser um projeto de lei. Ainda não é uma lei, na verdade. Ainda não é uma lei. É um projeto mas só. É um projeto de lei, é uma torcida muito grande por conta disso, né? Porque hoje os alunos que são sabatistas principalmente, né? Eles têm um amparo na justiça sobre a liberdade. Você está falando de sabatistas, mas obviamente a lei ela envolve toda e qualquer pessoa que tem alguma dificuldade de participar de uma prova ou de uma aula por questão religiosa, não é só a questão de sábado, correto? Correto, corretíssimo. Okay. Eu usei como exemplo, que é o mais comum que a gente vê por aí. Então, assim, os alunos recorrem muito a essa abertura que existe na lei da liberdade religiosa, mas ainda não tinha algo regulamentado, né? Como é o que eles estão querendo fazer. E virando um projeto de lei, as escolas vão ter aí 2 anos para se adequarem às novas medidas, se virar lei. Ok, então não está valendo ainda, mas quando virar, a Suzane traz essa informação para a gente dizer para você, ó, está valendo agora, pode exercer o seu direito. Por enquanto, o que você pode fazer, às vezes, de alguma maneira, falar com o seu deputado ou com o seu senador, manda um e-mail para ele para falar, ó, ajuda a aprovar isso aí, porque é do teu interesse, obviamente. Muito bem, a gente vai ficando nesse bloco por aqui, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o debate sobre uma pesquisa que mostra que 8 em cada 10 brasileiros consideram importante que o candidato acredite em Deus. Não saia daí, Redação Novo Tempo volta já.